É possível identificar padrões que se repetem no tempo quando a gente olha para o Supremo. E o julgamento de Bolsonaro, inédito, assim como de militares envolvidos na trama golpista, nos mostram semelhanças com o julgamento do Mensalão, há mais de 10 anos. E essas similitudes nos ajudam a compreender o Supremo de ontem e de hoje. Um primeiro ponto. No julgamento do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, que era o relator, ao final disse que foi um dos poucos coerentes no plenário. Porque ele sempre foi tido como um punitivista muito severo em matéria criminal e se manteve assim até o final. Em compensação, o ministro Ricardo Lewandowski, que na turma era muito severo no julgamento, especialmente de habeas corpus, passou a ser identificado como um garantista em razão dos seus votos absolvendo os acusados de envolvimento no esquema de corrupção do governo do PT. E Gilmar Mendes, que tradicionalmente era visto como um garantista, votou pela condenação dos principais envolvidos. Agora, no caso de Bolsonaro, talvez quem faça essa posição de voto vencido será o ministro Luiz Fux, que condenou todos os réus no julgamento do Mensalão e vinha condenando também os envolvidos no julgamento do 8 de janeiro, mas agora talvez o ministro Luiz Fux abra uma divergência. As coincidências vão além. E aí, 1.2. O advogado José Luiz de Oliveira Lima, que defendeu José Dirceu no julgamento do Mensalão, considerado o pivô do Mensalão, hoje defende Walter Braga Neto, que para muitos dos investigadores é uma espécie de liderança desse movimento que culminou com o 8 de janeiro. E aí um terceiro ponto que vale tanto para José Luiz de Oliveira Lima quanto para os demais advogados. Houve uma crítica por parte das defesas de que houve uma cobertura massiva e um pré-julgamento por parte da imprensa de forma a influenciar o julgamento do STF de alguma maneira. Eu acho que nós não precisamos ter nenhuma dúvida de que ao final desse julgamento os advogados vão repetir esse diagnóstico. E aqui não dizendo que o diagnóstico estivesse errado ou que agora esteja errado, mas naturalmente as defesas vão fazer essa reclamação. Um outro ponto, o quarto, de semelhança, lideranças do PT, ao final do julgamento do Mensalão, acusavam Joaquim Barbosa de agir como um inquisidor, um juiz parcial, movido unicamente pelo desejo de condenar todos os investigados. E também a gente vai ver certamente que esses adjetivos vão ser direcionados ao final desse julgamento ao ministro Alexandre de Moraes, já chamado de xerife por conta da sua postura ao longo dessa investigação. Tem mais. No Mensalão, políticos aliados de Valdemar Costa Neto chegaram a tentar desarquivar uma proposta de anistia para parte dos investigados. Uma proposta que também foi defendida no princípio por integrantes do PT. E agora a gente vê também uma proposta de anistia em bases muito diferentes, porque naquele caso não se pedia o perdão judicial para as penas, mas era uma anistia política para esses investigados e condenados. Agora nós estamos vendo uma tentativa de anistia total para todos os investigados. Um novo ponto. No Mensalão houve um debate novo na opinião pública e na imprensa, que girava em torno da teoria do domínio do fato, usada para responsabilizar aquele apontado como chefe de esquema de corrupção que envolvia a compra de apoio parlamentar. De repente, jornais, comentaristas passaram a tratar do tema como se ele fosse corriqueiro, como se fosse uma coisa normal. E agora nós assistimos ao debate sobre atos preparatórios, e também a absorção de um crime pelo outro, quando a gente fala de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Mais uma vez, assim como no Mensalão, a comunidade jurídica é chamada para discutir um assunto que aos olhos do público soa como se fosse inédito, mas no meio acadêmico já vinha sendo tratado há algum tempo. Em ambos os casos, também surge uma mesma crítica por parte dos advogados: a falta de provas. Em 2012, os advogados e os políticos condenados diziam que não havia evidências concretas da corrupção
ou da compra de votos de parlamentares, e que as condenações se basearam em presunções ou meros indícios. O mesmo nós vemos hoje os advogados de Bolsonaro e dos outros investigados sustentando no Supremo. Uma crítica à falta de provas que liguem os seus clientes aos crimes praticados. O Supremo, então, e agora, é acusado de construir condenações também a partir de indícios considerados pela defesa frágeis ou por interpretações ampliativas da lei. Há uma outra semelhança e essa é uma consequência negativa para o STF. Ao final, o tribunal vai pagar uma conta política pela condenação dessas pessoas. E foi o mesmo no julgamento do Mensalão. O tribunal, por mais que tenha sido apoiado por parte da sociedade, da opinião pública, pagou um preço político e institucional por isso e também, especialmente, pela sua divisão interna nos conflitos abertos entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski. Dessa vez, algo semelhante vai acontecer, não pelos conflitos, mas por essa crítica ao tribunal por parte da população, considerando que o julgamento do STF não se baseou em critérios técnicos, mas em critérios políticos. Por fim, depois de 2012, quando o julgamento se encerrou, foi o PT que soltou nota à imprensa para criticar o resultado do julgamento, e uma nota bastante contundente à época. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, e eu espero que os ministros possam resgatar a dignidade daquela casa, perdeu a oportunidade de sinalizar para o povo brasileiro que os 190 milhões estão com seus direitos garantidos, porque lá é o guardião da Constituição, porque não vai sofrer abusos, interferências de um poder midiático que foi derrotado pelas urnas 3 vezes, mas não concordam com a derrota, porque não concordam com a emancipação do povo brasileiro. Em compensação, o deputado Ronaldo Caiado foi à tribuna para dizer que aquele, ao contrário do que o PT dizia, não era um julgamento político, era um julgamento de criminosos políticos. A posição do democrata é de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal e que amanhã, seja qual for o político lá julgado, tendo ele a sua condenação, terá por parte do nosso partido o respeito e o apoio e a necessidade da moralização da prática política neste país. Certamente agora nós vamos ver uma semelhança, mas em posições invertidas.